Olá, meus amigos, meus irmãos, estou aqui para responder uma pergunta de uma irmã que ela fez algumas semanas atrás. Uma pergunta bem simples, né? O que desagrada a Deus? Mas antes, você que não é inscrito, clique aqui embaixo. Se você não é inscrito, clique aqui embaixo e participe. Nós temos Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes. E você pode fazer sua pergunta, tá? Pergunta sobre a Bíblia. Faça a sua pergunta e nós vamos analisar e vamos responder a sua pergunta. O que desagrada a Deus? É uma pergunta muito simples de ser respondida. Em primeiro lugar, o pecado em si. O pecado em si, ele desagrada a Deus, né? Ele diz que os nossos pecados fazem separação. Mas isso aí todo mundo sabe. Agora, existem algumas coisas que desagradam mais a Deus. Estamos levando em consideração o que nós estamos levando em consideração aqui? A Bíblia, tá? A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia é a nossa regra, é o nosso estatuto espiritual, né? Por ela que nós nos baseamos. Então, e quais os pecados que mais desagradam a Deus? A mentira, tá? Vamos começar pela mentira. Provérbios 12, 22, ele é bem claro. Veja o que diz Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então veja que sempre tem o dualismo contrário aí, né? Sempre tem o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus é o seu oposto, né? Então, repetindo o versículo: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então veja que a mentira é uma das coisas que desagrada muito a Deus. Todos os pecados desagradam a Deus, tá? Mas tem uns que eles são mais, que desagradam mais a Deus. E também, nós já vimos isso em outros vídeos, os pecados eles são todos iguais. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Mas existe uns que Deus mais desagrada e existe uns que têm consequências maiores, tá? A segunda coisa é a desobediência, né? A desobediência. Não necessariamente nessa ordem, tá? Não necessariamente nessa ordem. Estamos vendo aqui a desobediência. 1 Samuel 15, 22 e 23. Diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a desobediência é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação como a idolatria, e cultos a ídolos, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou. Então a desobediência, ela incorre exatamente nesse erro. Estávamos até conversando com um pastor, porque aparentemente Saul, ele teve uma ideia boa. Ele teve uma ideia boa, ele teve uma coisa legal, ele queria guardar as ovelhas, ele queria fazer coisas para o povo. Ele teve uma ideia boa, mas ideias boas agradam a Deus, mas a obediência agrada muito melhor do que qualquer sacrifício. Então, por exemplo, muitas pessoas jejuam, muitas pessoas dão esmolas, muitas pessoas fazem grandes sacrifícios, mas a pergunta que nós temos que fazer: está agradando a Deus? Eu estou obedecendo a Deus? Naquele momento, pelo menos, porque são coisas boas. Então, nem todas as coisas boas, elas, naquele momento, Deus está mandando fazer? Então isso desagrada a Deus. Quando Deus dá uma ordem, veja bem, não me interprete mal. Eu não estou dizendo aqui que dar esmola é ruim e tal. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que se Deus mandar você fazer uma coisa, você for fazer outra, você vai desagradar a Deus, tá? É isso que eu estou dizendo. Então, Deus disse que era para matar todo mundo. Ele foi lá e não matou ninguém. Isso desagrada a Deus. A desobediência, ela desagrada muito a Deus, a ponto de as pessoas rejeitarem. Então veja o que Davi fez. Se nós formos pesar na balança os pecados de Davi, se é que pudéssemos pesar os pecados de Davi com os de Saul,
Davi fez muita coisa errada, mas Davi obedecia a Deus, né? Isso prova que todos nós somos pecadores. Isso prova que nós até podemos pecar mais uns do que os outros. Mas no momento que Deus passar uma ordem, no momento que Deus passar uma ordem e nós obedecermos, nós vamos agradar a Ele, agradar mais Ele. Então a desobediência, ela desagrada muito a Deus a ponto de rejeitar a pessoa. Foi o que aconteceu. Se você ler o versículo 23, a última parte do versículo 23, Deus deixa muito claro aí. Porque claro que a desobediência, ela vem aliada com a outra que nós vamos deixar para falar no final, tá? Então a desobediência, está claro que a desobediência, ela desagrada a Deus quando você sabe, principalmente quando a pessoa já tem uma certa intimidade com Deus, sabe que foi Deus, porque uma coisa é Deus falar para você e você ficar na dúvida, pô, mas será que foi Deus? Será que foi o diabo? Será que foi eu? Será que foi outra vindo de outras galáxias, esse sentimento, essa ordem, né? Mas quando você tem certeza que foi Deus, qualquer coisa pega, tá? A outra coisa que desagrada a Deus, irmão, aliás, na realidade, o capítulo 6 de Provérbios é o versículo, a partir do versículo 16, tá listado ali tudo no que Deus mais odeia, que Deus mais desagrada, né? Então ele começa, versículo 16, Provérbios, acompanhe na sua Bíblia aí, Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor aborrece, ou seja, 6 coisas me desagradam muito, Deus está dizendo aqui. E a 7ª, essa alma aborrece mais ainda. Então, olhos altivos, orgulho, né, que foi o pecado principal, o primeiro pecado que entrou no mundo foi o orgulho. Não foi a desobediência, tá? A desobediência foi a segunda. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª que Deus mais odeia, irmãos, tomem cuidado com essa 7ª aqui. Infelizmente, quando é uma pessoa que não conhece Jesus, a gente entende, mas quando conhece, olha lá o que ele diz: e o que semeia contenda entre irmãos. Essa, ele está dizendo aqui no versículo 6, a sua alma abomina. Então tome cuidado, você que gosta de semear contenda entre os irmãos, tome cuidado, você vai cair nas mãos do Deus vivo, porque isso desagrada muito a Deus, tá? Desagrada muito a Deus. Tome cuidado quando você for motivado por uma inveja, por um impulso qualquer, for cometer semear contenda, né? Até a calúnia muitas vezes, irmãos, as pessoas que fazem isso contra os irmãos, que às vezes até esperam um momento para fazer isso. Eu sofri isso, levantaram falso testemunho de mim, uma coisa que nunca eu fiz, e uma pessoa que era do meu lado mesmo fez isso, causou uma grande confusão entre eu e outras pessoas. Mas essa pessoa, Deus pesou a mão, graças a Deus eu nunca orei para ela, nunca tive ódio dela, mas Deus pesou a mão sobre ela. Então tome cuidado, porque a 7ª coisa Deus abomina. Tome cuidado, se desagrada muito a Deus. Se desagrada muito a Deus, semear contenda entre os irmãos. Tome muito cuidado, você principalmente que tem tendência para inveja, que tem umas pessoas que são tendência para inveja, estão dentro da igreja, estão cantando, estão pulando, não são totalmente curadas, e elas cometem isso aqui, porque geralmente quem semeia contenda é quem é invejoso, geralmente quem tem tendência para inveja, tá? Então, só aqui tem 7, não vou detalhar porque não é tão interessante fazer isso, né? Estou só respondendo a pergunta da irmã. Eu deixei o último porque é aquele que é o contrário daquilo que eu mais estou pregando hoje, que é a intimidade com Deus, né? Se você que gosta de ser íntimo de Deus, tem uma playlist só sobre isso, tá? Ainda vamos gravar mais outros vídeos. Tem aí a intimidade com Deus, playlist intimidade com Deus, que é o contrário, né? É o oposto a isso. Então vamos ler lá Sofonias. Veja, quando eu li esse versículo aqui,
eu fiquei assim, abismado e comecei a entender um pouco mais da pessoa de Deus, né? Que desagrada a Deus, olha, isso aqui desagrada a Deus. Parece uma bobagem, né? Ai, Deus parece um ser melindroso e tal, tudo mais, mas o que isso pode fazer? Desagrada a Deus, né? É o versículo 6, mas para nós entendermos, eu vou ler um pedacinho do versículo 4, tá? Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Aí versículo 6, os que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam, no finalzinho do versículo, nem perguntam por ele. Traduzindo tudo isso aqui, a indiferença. A indiferença desagrada a Deus. Que foi exatamente também que andou com pecado de desobediência em Saul. A indiferença. É indiferente. Deus, né? Os holandeses, por exemplo, eu estava lendo uma reportagem sobre os holandeses, que lá na Holanda as igrejas estão fechando. Eu não sei agora, com Covid-19, eu não sei como é que está, mas antes, há alguns meses atrás, estava fechando igrejas evangélicas direto, igrejas evangélicas de católico também, né? Catedrais e tudo mais, tudo fechando e abrindo livrarias. Pô, beleza, a cultura está aumentando, mas não é que a cultura está aumentando, é que a indiferença está subindo lá na Holanda. Porque muitas pessoas dizem, não é que a gente não acredita em Deus, é que a gente não precisa dele. Isso é indiferença, sabe? E isso desagrada a Deus. Agora, pastor Raimundo Aguiar, você é um cara legal, tal, você é um filósofo e tal, isso eu acho uma bobagem. Não me interessa, eu estou só respondendo a pergunta da irmã aqui, que ela disse ela perguntou o que desagrada a Deus, eu estou colocando aqui. Veja o versículo de novo. Os que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. 3 coisas traduzindo de indiferença. O que Saul fez? Saul disse, não. O que Deus está falando aí? Estou nem aí. Morra todo mundo e tal. Faça qualquer coisa, mas eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Você vê, por exemplo, algumas pessoas, excetuando os ateus, que não acreditam em Deus, eles têm um certo temor, né? Eles têm de uma certa forma, mesmo Deus não compactuando com os seus erros, com os seus pecados, mas isso de uma forma não deixa de desagradar a Deus. Pode ser até que não agrade, mas também não desagrada, então fica no meio termo, né? Agora, se eu não tenho nada, Deus está tão longe, Deus está lá no paraíso, lá no outro planeta, lá não sei aonde, deixa ele lá, não quero papo com ele. Isso desagrada a Deus. Então, eu espero ter respondido a sua pergunta, irmã. Bom, que Deus abençoe a todos. Tchau, até o próximo vídeo.